o mercado não percebe o valor que tem uma empresa health tech ali, com múltiplos diferentes. Perfeito. A velocidade que uma health tech tem para desenvolver uma nova solução, né, nenhuma companhia tem. Mas o custo ele passou 3 momentos que eu lembrei bem, porque antes de 1992, não dava para calcular custo, por causa de inflação. Como que você calculava o custo que o preço mudava de hora em hora de um dia para o outro? Impossível. Aí depois foi possível calcular o custo. Isso. E agora não precisa calcular mais, porque a tecnologia calcula. Então, uma tecnologia que permita um modelo de remuneração diferente dentro da cadeia de saúde, que seja mais sustentável. Simplesmente repassar todo o custo que teve com aquele paciente, sem nenhuma... eu estou fazendo aquilo da maneira mais eficiente possível. Muitas vezes o prestador de serviço não se preocupa com isso. O processo de mudança já começou, né? Já existem modelos de remuneração já fora do pagamento por serviço e se paga por um tratamento. A questão sempre é a questão até onde termina a produtividade e começa a ética, né? Então tem uma fronteira ali, né? Que tem que ser também bem transparente essa fronteira e bem elaborada. Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Valor Insights, o podcast da Valore Brasil. Eu sou a Jéssica Martins, consultora de M&A aqui da Valore, e hoje nosso bate-papo é com uma pessoa muito importante. Hoje teremos o Leo Zakiewicz. Ele é líder da Siemens Healthineers Enterprise Services da América Latina. O Jaziel, nosso sócio fundador aqui da Valore, estará conduzindo esse bate-papo junto com o Diego, também sócio da Valore e coordenador aqui de M&A. Hoje o nosso bate-papo vai abordar alguns temas muito importantes referente à área, né, do segmento da saúde. Então vamos falar sobre tecnologias que estão movimentando o mercado. Bem, mas antes de entrar já no bate-papo, vamos passar, como de costume, pelo nosso scan do segmento para vocês já começarem entendendo muito bem sobre esse mercado. A pandemia ela teve um grande impacto no mercado de saúde e tecnologias médicas, acelerando diversas transformações relevantes. E grandes empresas do setor e fundos de investimento em private equity estão se movimentando para fazer as melhores escolhas. Veja que em 2021, o investimento global em saúde digital aumentou 79% se comparado ao ano anterior, atingindo uma marca recorde de 57,2 bilhões de dólares, de acordo com o relatório da State of Digital Health. Só em 2021, se pensarmos, né, nos assuntos relacionados a fusões e aquisições, foram 326 deals, com investimento de 24 bilhões de dólares. E em 2022 já são 233 deals e quase 56 bilhões de dólares de investimento, de acordo com o relatório do PitchBook. Sendo muitas transações focadas na aquisição de recursos digitais, como atendimento digital e plataformas baseadas em nuvem. Seja para acessar novos mercados, aumentar a base de pacientes, obter ganhos de escala ou simplesmente para enfrentar a concorrência, tecnologia em saúde faz parte dos planos de crescimento ou consolidação definitivamente. E é sobre esse potencial que vamos falar com o Léo. E quem vai conduzir esse bate-papo, como eu comentei, será o Jaziel e o Diego. Pessoal, a bola está com vocês agora. Obrigado, Léo. Bem-vindo. Muito bom ter você com a gente, compartilhando um pouco da tua experiência, compartilhando um pouco de business, um pouco da Siemens, aqui no nosso podcast, Valor Insights, compartilhando com empreendedores que nos ouvem, fundos, startups e negócios. A gente sempre começa ouvindo um pouco de você, da tua história, né, o que tem por trás do executivo, né, ou antes, né, do executivo da Siemens. Conta um pouquinho pra gente da tua história, tua carreira e até aqui, né? Legal. Bom, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, com a Valore. Bem, a minha vida profissional começou quando eu tinha uns 22 anos, logo primeiro estágio durante a graduação. Sempre trabalhei na área de finanças, então comecei na parte de cálculo de custos, né, que hoje também é uma profissão que praticamente não existe mais, ou seja, a tecnologia acabou com isso, mas vamos falar sobre tecnologia na frente, digitalização, mas era uma tarefa, uma função que foi extinta pela tecnologia. E depois segui, continuei na área de financeira,
sempre na Siemens, né? Já tenho 23 anos na Siemens. E hoje eu trabalho na Siemens Healthineers. Siemens Healthineers é uma empresa um spin-off da Siemens, a AG, né, da empresa principal, que dentro da estratégia da companhia de separar os negócios para ganhar agilidade. Então hoje tem a Siemens Healthineers, que é de equipamentos médicos e soluções, tem a Siemens Energy, a questão da distribuição e geração de energia, Siemens Industry, que trata de todos os temas da indústria, principalmente aí todas as soluções para a indústria 4.0. Então, esse é um novo caminho da Siemens desde 2015, cada empresa seguindo o seu caminho, ganhando agilidade e crescendo e com o seu foco para aquele negócio. Léo, e até o movimento da Siemens, né, de separar as empresas, né, cada um ter seu foco e agilidade, teve relação também com a M&A? A gente se conheceu, inclusive, numa oportunidade de M&A alguns anos atrás. Teve relação essa separação para agilizar M&As, talvez focos em investimentos de médio valor ou transações de outros perfis? Eu acredito que sim, porque a empresa ganha agilidade, né? Os processos, as decisões ficam muito mais rápidas, né? Então, hoje, antigamente, um processo, uma oportunidade de M&A dentro da empresa, ela seguia o mesmo caminho, mas teria que ir no board da Siemens AG, da empresa principal. Isso é um processo muito longo, esses executivos não têm a mesma disponibilidade, então um negócio que aqui a gente vê como porte interessante aqui dentro do mercado brasileiro, latino-americano, para eles pode significar uma coisa menos importante, então sai da prioridade. Agora, uma empresa focada, né, eles já enxergam imediatamente o potencial daquela aquisição ser multiplicada no negócio global. Então, os olhos estão sempre abertos para esse tipo de negócio e, com certeza, é um dos pontos. E até para facilitar, talvez, sinergias, né? Quando é um board único que olha todos o range da Siemens, né, que são várias áreas, igual você comentou, talvez a sinergia fica mais difícil de identificar quando você está olhando sempre para tudo isso. Claro. Quando tem um para cada, talvez facilite. Claro, né? Claro. Porque você está falando com executivos que são do negócio, conhecem a realidade não só latino-americana do Brasil, mas de outros lugares do mundo. Então, consegue conectar oportunidades, né? Legal mesmo. Ô, Léo, e acho que conta um pouco da história da Healthineers, é muito interessante, né? Pré-IPO, né? O spin-off, o IPO, o sucesso, até hoje. Conta um pouquinho, né? O nosso foco aqui é Healthineers e saúde. Conta um pouquinho da história da Healthineers, da Siemens Healthineers. Bom, então esse processo começou com essa grande mudança estratégica da companhia, essa decisão de realmente se tornar aí uma frota de pequenos, em vez de um único conglomerado, um gigante da eletroeletrônica, se transformar aí numa frota de companhias distintas, cada um com seu foco, né? E a Healthineers foi a primeira, foi o, digamos, o piloto aí. Piloto. Né? Que piloto, né? Que piloto. Então, todo o processo, né, de fazer um spin-off, de ganhar uma cultura própria, não é só a questão do processo em si, da burocracia e tal. Tem a cultura da empresa para você trabalhar e criar uma cultura sem perder toda a questão da Siemens, sem deixar disso, e ao mesmo tempo desenvolver uma cultura própria, focada no mercado de saúde, que as pessoas se identifiquem, né? Também é uma parte importante aí desse processo. E isso aconteceu em 2016, né? Então foi feito um IPO, hoje nós temos ações na bolsa, então a nossa empresa é evaluada aí conforme os parâmetros de uma empresa de medtech, então já o que é muito bom, né? E claro, o acionista espera um retorno compatível com esse mercado, mas isso já faz parte já está incorporado e nós já vivemos isso, né? Aí posteriormente outros negócios da Siemens também seguindo esse caminho. Depois veio a Mobility, que é toda a parte de transportes, a Energy, né? A indústria ficou ali, a empresa mãe ficou com a indústria. Mas esse processo já está, assim, digamos, concluído. E eu avalio que foi uma decisão muito importante, né? Porque a agilidade
hoje tem um valor fundamental que não existe mais, não tem mais espaço para os gigantes. Né? Gigantes lentos, com movimentos lentos e com inércia. Né? A coisa tem que ser rápida, as mudanças, todo cenário de instabilidade, ele é um dado e tem que ser respondido adequadamente pelas companhias. E legal porque assim, você passou por esse processo, né? Pelo tempo que você tem, ou seja, você viveu o antes e o depois. O que você vê como ponto-chave crucial, assim? Acho que o mais difícil acaba sendo o ponto-chave. Você já declarou o sucesso, né? É declarado pelos números, porque tá lá, né, de capital aberto, então tem sucesso. Mas o que você vê como ponto-chave? Até para quem está pensando talvez em fazer esse movimento, pode ter um insight seu aí sobre isso. Bom, eu acho que essa questão de você continuar sendo Siemens, primeiro é importante. Né? A Siemens é uma empresa de 200 anos, que tem um valor, então isso é importante. A coisa também é feita de uma maneira que você não se desconecta totalmente com as outras empresas, então, ou seja, dentro de uma empresa desse porte, você como um colaborador dessa empresa, você desenvolve um network interno, né? Tão valioso quanto um network externo. E você não perde esse network, então você conhece, continua, e é um exercício também, porque de manter esse networking interno, ele te ajuda muito, seja para buscar soluções que outras empresas do grupo também já desenvolveram e você precisa, seja para até buscar uma nova oportunidade profissional. Né? Eu sou um profissional de finanças, então eu tenho espaço na Siemens Energy, na Mobility, né? Então isso também me ajuda como o profissional também dentro do desenvolvimento da minha carreira. Então eu vejo esses lados, esses são pontos fortes. Acho que a questão da cultura também, bem trabalhada, é sensacional. Então a gente teve toda essa desde o IPO, né, de construir uma cultura, valores próprios da nossa empresa, da Siemens Healthineers. Processo sensacional. Legal. E muito legal de você, um aprendizado, de você ver como que isso é construído e como que você incorpora. Né? E às vezes é difícil imaginar, né? A pessoa está batendo papo com alguém lá, aí tudo bem, aquele começo de conversa, aí de repente, onde você trabalha? Na Siemens. E você já aconteceu isso com você? Já. E você na Siemens também. tipo, prazer, a gente trabalha na mesma empresa, mas tão grande, né? Um conglomerado. Não, e isso no mundo pós-pandemia é mais ainda, porque houve um turnover de pessoas e como nós não estávamos compartilhando o mesmo ambiente, você não percebe aquela... saiu uma pessoa, entrou outra, e você vê no refeitório, ou você tem um contato num evento organizacional. Isso acabou por um tempo. Então, as pessoas... Eu tive vários casos que trabalhando assim, pois eu também, aonde, como que a gente não se conhece. É impressionante. Eu também, prazer. Léo, isso que você comentou, né? Acho que você falou que esse movimento deu autonomia, agilidade, né, para cada frente, ao mesmo tempo que teve o maior desafio foi manter o que a Siemens tem de marca, credibilidade, cultura, mas também criar a própria, igual você falou, né? É um mix entre manter o que já existe e não se desprender do que existe, e talvez isso é igual para todos, né? Então todo mundo tem, até por isso que é mais fácil esse network interno, mas desenvolver o próprio. Imagina que é um trabalho que você participou desde o piloto, né, da Healthineers. Isso. Você estava desde o começo ali, é DNA ser piloto, Léo, é isso. Tá no DNA, pô. Você falou da sua história e não falou do piloto, né? Tipo, DNA é o hobby, ser piloto. Então ele quer ser piloto, começou com a Healthineers, né? Depois você conta um pouquinho mais. E a ideia, então, ou seja, no piloto, acho que um dos maiores desafios foi esse mesmo. Então, como manter a cultura, mas também colocar os valores que eram importantes para uma empresa de tecnologia em saúde. Isso. E o mercado ver, né? Isso foi fundamental, porque o que está por trás disso também, né, voltando no tema técnico, né, do valor das empresas, é você destravar valor. Porque o negócio de healthcare dentro da Siemens Global, né, o acionista, o mercado não percebe o valor que tem uma empresa health tech ali, com múltiplos diferentes. Então, à medida que você faz o IPO e tem a empresa separada, né,
o mercado vai olhar, pô, essa ação tem um múltiplo X, que é diferente de um múltiplo de um gigante da eletroeletrônica, que é maior. Então você passa por tudo isso. É bem legal. E tem um ponto também, né? Até um comparativo, a gente usa, é até clichê usar o exemplo Kodak. Né? A Kodak criou a primeira máquina digital. Nem nasceu a máquina digital e a Kodak acabou. Se a Kodak tivesse talvez feito um spin-off lá, e criado uma Kodak digital, que é talvez desse tamanho, né? Mínimo, talvez teria feito. Então, assim, interessante, né, ver. São movimentos relativamente novos, porque são novos, né, nós estamos falando de poucos anos, e muito bom ver o sucesso, imagina, de um tamanho de uma Siemens, né, que as pessoas não se conhecem, network interno. Então é bem legal, né, o case é fantástico. E uma tradição, né? Nós como mais de 200 anos de empresa, poxa. Tem uma tradição grande que, pessoal, culturalmente, é um desafio, né? Você manter Sensacional. e trazer coisa nova, conseguir crescer. É verdade. Isso mesmo. É verdade. A Siemens é referência em vários assuntos, né? Acho que digital, né? Estamos falando de Refineers, é um deles. Inclusive você falou da questão do custo, né? Você falou assim, pô, o custo hoje a tecnologia faz. Mas o custo ele passou 3 momentos que eu lembrei bem, porque antes de 1992, não dava para calcular custo. Por causa de inflação. Como que você calculava o custo que o preço mudava de hora em hora de um dia para o outro? Impossível. Aí depois foi possível calcular o custo. Isso. E agora não precisa calcular mais, porque a tecnologia calcula. Então, um momento muito ruim, inflacionário, né, no Brasil, que não tinha custo, e agora que a digital vem. Mas voltando ao tema. Fala um pouquinho, Léo, sobre essa pegada digital da Healthineers, né? Uhum. A atuação, vocês fizeram inclusive aquisições que têm a ver para serem mais digitais, parcerias, né, startups, enfim. Conta um pouco desse movimento digital da Healthineers. Uhum. Bem, eu acho que acho que aqui ainda existe uma herança do gigante industrial. Então, ou seja, acho que uma boa parte da nossa tecnologia e que é digital vem da indústria, da nossa competência na área industrial, né? Ser uma empresa alemã e de ter um negócio focado, né, nas questões da produtividade. Então começa daí. E também da engenharia alemã, da questão dos equipamentos de ponta e está sempre trazendo a melhor tecnologia. Excelência, então, né? Na excelência da tecnologia. Então, as duas coisas, né, misturadas aí, combinadas, digamos assim, que são um ambiente favorável para nós desenvolvermos tecnologias digitais. Na parte de imagem, acho que é onde, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na tecnologia na área de imagem, a gente tem basicamente três pilares. Né? Um é na imagem por si só, ou seja, sistemas junto com o hardware, aí não é puramente uma coisa digital de algoritmo. Ótico, físico. Tem o equipamento em si, mas junto com algoritmos, com inteligência artificial, você consegue, por exemplo, imagina um tomógrafo em um pronto-socorro. Então, o tomógrafo é um equipamento muito valioso no pronto-socorro. Chega uma pessoa traumatizada, sofreu um acidente com algum trauma. O tomógrafo é o primeiro diagnóstico que é feito ali. Você escaneia o paciente e vai ver o que ele quebrou, onde ele fraturou, né? Esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, quando esse paciente chega no pronto atendimento, aquele processo entra na burocracia, no processo da radiologia. É extraída uma imagem, a imagem é pós-processada e o radiologista vai emitir um laudo, mesmo numa situação de emergência. O que nós, por exemplo, temos é uma inteligência junto com o equipamento, onde o paciente é colocado ali rapidamente, da maneira mais rápida possível, é feito um scan em alguns segundos, né? O equipamento faz o scan do corpo inteiro, mas ele já tem algumas rotinas, alguma inteligência que, por exemplo, é sabido que ele teve um trauma na cabeça, aquele paciente, né? Então, ele já faz rotinas que foca ali no crânio do paciente e já dá insights automaticamente para o médico. Então, claro, vai ter que continuar o exame da imagem, mas olha, ele já sabe que teve um traumatismo, um grau X ali, né? Então, isso salva
minutos, que nessa situação é fundamental. Acelera Então, mais do médico, né? Ou seja, isso. Então, esse em conjunto, né? Esse é um pilar ali, né? Na qualidade da imagem, do resultado, do outcome ali na hora que você obtém. Outro é no caminho da excelência clínica, né? Então, por exemplo, nós temos aí já software puro, né? Algoritmo, inteligência, onde uma imagem, você faz um exame mais ou menos comum, por exemplo, uma ressonância do tórax, né? Então, a empresa, o equipamento vai processar aquela imagem, vai ter aquela imagem automaticamente, depois de anonimizada, enviada para um banco de dados, ou lá para a Alemanha, onde a gente tem lá uma quantidade que permite que o algoritmo faça comparações e já emita aí não é um laudo, mas um parecer de alguns incidentes que existem ali naquela imagem, né? E devolve isso imediatamente para o radiologista. Então, o processo, né, de laudo já ganha um tempo e uma qualidade muito grande. Então, sei lá, ele já é apontado ali, olha aqui, tem uma coisa aqui que você parece que é tal diagnóstico. Então, já ele ganha um tempo, ele vai fazer tudo aquilo, mas coisas minúsculas que poderiam passar do olho humano são detectadas ali na inteligência e auxiliam ali o médico no laudo. E, finalmente, na produtividade, né? Então, a gente também tem aí soluções onde a gente consegue aumentar a produtividade dos equipamentos, né? Então, você consegue, através de conexões remotas, técnico, um biomédico pode operar o equipamento remotamente e pode obter a mesma imagem e com a mesma qualidade do que o biomédico estando ali ao lado do equipamento. Então, com isso, por exemplo, você consegue, além da produtividade, de ele poder realizar mais exames, né, você também consegue, por exemplo, dar acesso, imagina um equipamento no interior do Pará, né? E o exame que vai ser feito ali, o equipamento pode fazer, mas o profissional que existe ali naquele hospital ou naquela clínica não tem a competência para fazer, sei lá, um estudo não sei, um exame que requer uma especialidade, na espinha, alguma coisa assim. Não sou técnico, não sou médico, né? Mas uma coisa que exige mais conhecimento. Pode ser feito através de um profissional que está sentado aqui em São Paulo, vai lá, conecta, realiza o exame. O paciente não precisa viajar centenas de quilômetros, se o caso é grave. O custo é reduzido. Então, ou seja, esse ganho de produtividade e também de qualidade é onde que a gente está focando. Otimiza a capacidade do equipamento, né? Ou seja, também tira a capacidade ociosa dele, né? Também. Diminui. Também. Essas digitalizações, você falou, né? O DNA da Siemens já é um DNA de equipamento, de tecnologia. Uhum. Mas principalmente hoje em dia, você deu um exemplo, né, ampliando o leque. Isso tem acontecido mais interno? Vocês, ou tem feito via aquisições, via outros negócios, que seja benchmark, seja compras mesmo, investimento menores? Como que está esse movimento? Porque imagino também que tudo tão pulverizado, ainda que vocês são referência mesmo. Como que é isso? A gente tem uma abordagem bem caso a caso para isso, né? Então temos, por exemplo, no Brasil, um time de R&D que trabalha e desenvolve projetos, né? Inclusive algum desses projetos hoje, depois que avançaram, o produto final faz parte do portfólio global da companhia, né? Achei o máximo isso. E também aquisições clássicas, né? Ou investimentos também, né? Então passa por tudo isso. Outro caso clássico, acho que nós temos uma joint venture com uma empresa de tecnologia na Áustria, né? Eles começaram o desenvolvimento de um sistema de prontuário eletrônico, que foi, depois do aporte da Siemens e tudo mais, se tornou muito mais que um simples prontuário eletrônico, mas uma plataforma de gestão de saúde populacional. Essa solução hoje, ela gere
tem todo o sistema de prontuários e de gestão populacional da Áustria. Então, você vai num médico particular, ou você vai no serviço público, no serviço médico e você é um cidadão austríaco, toda a sua informação médica está nessa única plataforma. Então, imagina isso no Brasil. A gente, mesmo no SUS, falando se isso fosse acessível e todo mundo tivesse o seu prontuário num único sistema. Então, você está aqui hoje, sofre um acidente lá no Rio de Janeiro e vai na urgência, vai parar ali no serviço público, ok? Mas, pelo menos, a gente pode entrar na discussão da qualidade do serviço médico, mas o seu prontuário está ali, na mão do médico, não. Né? O médico vai te conhecer, vai saber quem é o Jaziel, quais são, o que ele pode fazer ou não pode fazer com o Jaziel ali naquela situação. Isso não tem valor. Isso tem valor. Isso é uma coisa absurda. E isso vai chegar. Né? Isso vai chegar. Então, acho que, voltando na sua pergunta, as abordagens são de vários lados. Acontecem em paralelo. E discutimos colaboração com clientes, então a coisa vai por todos os caminhos. E as oportunidades estão e a questão aí é como abordar, né? Não existe uma receita. E eu acho muito legal, Léo, tem a ver com essa pergunta, porque assim, empresas grandes como a Siemens tem centenas e milhares de projetos. Imagina uma área de R&D sua aqui ou em outro lugar, e grandes conglomerados também têm projetos sendo gerados. Mas se a gente vê o número de health techs sendo criada nesse momento no planeta, cada vez mais esse número, né, de health techs acaba sendo muito maior do que as grandes empresas conseguem fazer. Então, e vamos lá, né? Quantas dessas vão ter vida solo e ser um unicórnio? E quantas dessas serão uma joint venture com uma Siemens e outras grandes conglomerados? É uma tendência, faz sentido esse raciocínio, que cada vez mais essa conexão de grandes empresas via M&A, via parceria, né? Aqui nós estamos falando de algumas associações, como o caso de uma joint venture. Faz sentido esse raciocínio? Faz todo sentido. Eu acho que a velocidade que uma health tech tem para desenvolver uma nova solução, né, nenhuma companhia tem, né? Nunca vai ter. Por outro lado, é conveniente para uma grande empresa fazer uma aquisição. Pode ser conveniente, em algum momento, fazer uma aquisição e obter uma tecnologia naquele momento. Uma tecnologia que ela, num processo tradicional de R&D, ela demoraria anos para conseguir. E ela pode, com um investimento ainda menor do que ela investiria por si só, ganhar tempo, né? E ganhar fluxo de caixa. Então, faz todo sentido. A gente está falando um pouco de digitalização, né? E agora está falando de, seja interno ou externo, você falou um pouco de produto. Quando você vai, por exemplo, essas health techs, é muito mais questão de software mesmo, de digital, ou também está vendo o mercado de M&A crescendo de bastante startups, focadas em saúde, na parte de hardware mesmo, né? Seja diagnóstico, tratamento, ou qualquer outro foco. É tanto hardware e software que você está vendo esse movimento de inovação tecnológica? Olha, eu vejo muito mais na parte de software, de processos, né? Mas eu acho que existe espaço na parte de dispositivos, né? De uma maneira geral. Né? Eu acho que tudo que a gente conseguir localizar de maneira, realmente não estou falando localizar coisas com proteção do governo, mas localizar, trazer o conhecimento da produção do dispositivo, do equipamento para o Brasil, é benéfico, né? Benéfico. E é uma oportunidade que tem que ser sempre olhada e apreciada. Mas é interessante isso, né? Porque o Léo falou, pô, uma empresa alemã tem berço de hardware, nem compara, centenas de anos à frente do Brasil. Como o software é diferente, né? O berço ele é mais dinâmico, ele cria mais rápido, então isso acaba dando, equipara a velocidade. Então, né, acaba tendo um porquê. E o interno, ele também trabalha nas duas frentes. A pesquisa e desenvolvimento interno também está trabalhando com software, com hardware, em todas as frentes de inovação. Né? Isso. Nós já tivemos casos de desenvolvimento de dispositivos, de componentes para os nossos equipamentos. Então, a gente já conseguiu êxito nesse sentido. E também
na questão de softwares e de inteligência artificial. Até aproveitar o gancho, né, que a gente entrou em digital, pela tua experiência e por projetos desse que você tem vivido, Léo, eu sei que é difícil falar de tendência, né, mas o que você vê de principais linhas de tendências de health techs que vai ao encontro de grandes empresas como o Siemens? Talvez principalmente, eu acho que o interno é mais, né, mais inside aí, não, mas muito mais externo, né? Eu queria dizer assim, o que o mercado, tantas health techs estariam nos ouvindo, nos assistindo, né? O que elas falam? Eles sempre querem problemas e o que complementa, né? Sim. O que você vê tem o ano que vem, os próximos anos, enfim, em termos de health techs? Olha, eu acho que, falando do mercado brasileiro, vamos localizar um pouco, né, para ficar mais fácil a resposta, e eu acho que mais valorosa e com valor mais interessante para quem está vendo a gente. Eu acho que tem que ter a ver, e aí talvez eu sou um fã disso, mas eu acho que, considerando o nosso mercado, com acesso à saúde. Tá. Né? A gente tem aí aproximadamente 50 milhões de brasileiros que têm acesso à medicina privada. Né? Tem uma população imensa que só tem acesso ao SUS. Né? Então, e uma boa parte dessa população gostaria de estar no mercado da medicina privada. Tá. Né? Então, como dar acesso para essas pessoas? É um caminho. Né? Como dar acesso à saúde às pessoas, aí falando daquela parte que não tem acesso, mas aquela parte que nem acesso ao SUS elas têm. Como colocar essas pessoas ainda, as mais pobres ainda, com acesso ao SUS, ou que vivem em uma localidade que não tem sequer um serviço público de saúde. Então, o acesso em todos esses sentidos, de trazer para o privado, ou até de incluir no SUS, porque tem pessoas que estão excluídas do Sistema Único de Saúde. Para mim, é isso, porque Faz sentido. Claro que é um super negócio, assim, é fácil de ver o propósito disso, é muito bonito falar. Você vai trazer pessoas lá que não têm acesso nenhum para o sistema público ou do público para o privado. É lindo e parece que só isso é legal, só que o potencial pela população, para você escalar o seu negócio, falando de maneira clara, né, é infinito. E aí é que para mim é um negócio. Nesse potencial de escalabilidade. Ok, você pode ter um negócio ali com público A mais, você vai achar oportunidade. Né? Mas onde você vai escalar, onde você vai fazer a diferença? Quem não tem. Crescer do zero, qualquer percentual vai ser grande. Vai ser partir do pequeno. Aí você está falando de uma telemedicina, de uma aferição, sei lá, de uma pressão, algum tipo de coisa que inclui quem está totalmente fora. Né? Talvez essa questão do acesso, né, de trazer todo mundo a ter o acesso à saúde, tenha a ver com eficiência, né, ou seja, conseguir baixar custos que aí barateia e facilita o acesso. Isso também reduzir custo também, você aumenta o acesso. Um caminho de eficiência, né? Talvez prevenção também é um caminho que tende a ser mais barato do que o atendimento. Então, prevenção, acho que são esses. E telemedicina deve ser, acho que talvez os focos, pessoal, diagnóstico, prevenção e... Isso. Trazer também modelos de remuneração, uma tecnologia que permita um modelo de remuneração diferente dentro da cadeia de saúde, que seja mais sustentável. Né? A gente sabe que o modelo atual de remuneração, o que a gente chama de pagamento por serviço, ele não é sustentável. Né? Você simplesmente, o prestador de serviço ir lá e simplesmente repassar todo o custo que teve com aquele paciente, sem nenhuma... eu estou fazendo aquilo da maneira mais eficiente possível. Muitas vezes o prestador de serviço não se preocupa com isso. Porque quanto mais ele fizer ali de prestação de serviço, mais ele entregar, mesmo que não seja pertinente para aquele tratamento, ele vai cobrar na cadeia, né? Ele vai mandar conta para cima na cadeia, lá para o seguro, para o plano de saúde. E isso não é sustentável. Então, qualquer modelo de negócio que traga esse tipo que otimize o processo, vai aumentar o acesso, vai melhorar e vai ter um impacto e uma escalabilidade muito grande.
Isso realmente faz sentido, né? Porque se vencer uma ineficiência, libera o acesso, né, para onde realmente há necessidade. Essa situação, o famoso ditado clichê, o Drácula tomando conta do banco de sangue, tá aí, né? Porque ele que fala o que vai fazer. Manda para a UTI, porque a UTI remunera. Aí você fala, é uma criação de conflito de interesse. A gente fala em finanças, conflito de interesse é uma coisa que a gente evita. Há um conflito de interesse nítido nesse modelo. Claro. Isso é fato. Isso aí. Muito legal mesmo. E, Léo, você vê movimento, só aproveitando até esse assunto, sei que o assunto talvez não é tão foco aqui, né? Mas você vê movimentos evolutivos em relação a isso? Aí eu acho que, lógico, vou perguntar Brasil, que Brasil é o que mais interessa a todo mundo, mas talvez fora que seja referência. Existem já modelos baseados mais em resultados, né? Em eficiência e não em prescrição puramente, né, no bom sentido. Não, existe. Aqui no Brasil, o processo de mudança já começou. Né? Já existem modelos de remuneração já fora do pagamento por serviço e se paga por um tratamento. Então, por exemplo, um hospital é remunerado, você chega lá para fazer o Jaziel tem que fazer uma cirurgia de apêndice, está com uma crise, chega no hospital, aquele hospital já negociou com o plano de saúde X reais por resolver cirurgia, esse problema. por resolver faz a cirurgia, faz a internação, o retorno que você vai voltar, né? Eventualmente você teve uma recorrência, tem que retornar mais uma vez, isso vai ser um risco do prestador de serviço. O ônus e o bônus. Então, se ele for produtivo e conseguir fazer o procedimento com o Jaziel, em vez de ficar, como é a média nacional, sei lá, 2 dias internado, só fica 1,5, ele libera o leito para um outro tratamento. Então, tudo dentro de parâmetros, né? E aí você muda a cabeça do prestador de serviço, ele coloca o conceito de produtividade, essa palavrinha que muda tudo no mundo capitalista, né? Na agenda do prestador de serviço médico. E aí tudo muda, né? Você pode imaginar, tudo isso muda. E agora, inclusive, tem uma iniciativa muito legal, o próprio SUS já começa com esse tipo de modelo baseado em valor. Né? Então, já estamos andando, inclusive, no SUS. Acho que vai ser grandes mudanças virão. Que seria um preço padrão, né? Um preço tabelado para cada... Esse é um modelo, por exemplo. A gente tem visto também alguns que transferindo o risco para o prestador de serviço de cuidar daquela vida. Né? Ou seja, você tem, isso acho que menos hospitais, mas talvez clínicas, a gente tem clínicas especializadas, né? Seja hospital, ortopédico, você vai cuidar dessa população e você recebe por pessoa. Se ninguém precisa tratar nada, você fez uma boa prevenção, que bom. Né? Então também acho que é uma mudança. Esse é um modelo também, esse é um modelo chamado capitation. Legal. Né? Então, ou seja, você fica encarregado de uma população. Né? Legal. E isso também, você fica com o risco, né? Mas fica com o ônus e o bônus. Então, claro que tem todo um processo de aprendizagem, vai haver uma negociação entre as duas partes. Pode ser que num preço acordado ali, mesmo com todo mundo trabalhando direitinho, não seja, né, suficiente. Tem que existir um esforço coletivo, assim, todos os stakeholders aí do mercado para andar nesse sentido. Porque se um não quiser ali, o outro não vai sozinho. Esse é um modelo que me parece sustentável, mas é mais de longo prazo, né? Porque o prestador ali, como ele é micro, né? Micro região, ele tem mais controle até de uma prevenção, talvez. Claro. Só que prevenção demora, né? Ou seja, hoje está entrando todo mundo sem prevenção. A próxima geração está com a prevenção. Nesse meio tempo existe uma questão financeira a ser resolvida para ficar sustentável, né? Isso é médio prazo, né? Os próprios modelos verticalizados trabalham também no sentido, já tem um foco na produtividade, né? A questão sempre é a questão até onde que termina a produtividade e começa a ética, né? Então tem uma fronteira ali, né? Que tem que ser também bem transparente essa fronteira e bem elaborada, né? Ou seja, o verticalizado ele tem o paciente, tem o plano de saúde e tem o médico e o tratamento, né? Então ele compreende tudo. Como que a gente... E ele vai querer, claro, otimizar o recurso dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem
protocolo e tem as questões éticas que têm que ser observadas. Fundamental, muito legal. Esse assunto, né, é interessante porque fez a conexão. A gente falou de um grande conglomerado, digital e a melhoria fim, né? O digital é meio para uma melhoria como essa. E a inovação também é um fator fundamental para isso. Onde eu queria assim, te perguntar, porque eu acho que vale muito, muito a tua experiência, a gente tem visto no mercado vários movimentos de empresas que têm investimentos e projetos em CAPEX e muitas vezes existem soluções no mercado, por isso que conecta com muitas health techs no mercado, que ele fala, pô, ao invés de eu investir, assumir esse risco, todo esse capital aqui dentro, compensa muito mais eu fazer um investimento, adquirir uma startup ou uma empresa menor que já testou. Como que a Siemens tem feito isso? Como que você vê esse movimento de você, os seus investimentos, seu CAPEX para inovação principalmente, versus a possibilidade de fazer uma aquisição de uma startup também, por exemplo? Eu acho que isso faz todo sentido, né? Existe no mercado muito disso, né? Existem vários casos já de aquisições que são feitas. Esse é o racional, né? Por trás do negócio, né? E eu acho que tudo tem a ver com a ineficiência, né? Então, à medida que você enxerga, claro, tem a ver também quanto você vai desembolsar ou não, mas o quanto você conseguir extrair de ineficiência do processo é a chave. Porque toda empresa tem o seu gargalo ali, a sua ineficiência. Então, se você consegue enxergar uma oportunidade de uma startup, de um prestador de serviço que faz aquilo melhor do que você até tem que ter a humildade para reconhecer, né, que alguém faz alguma coisa melhor que você, mas ali está a chave do negócio. E acontece, tem muito. Inclusive, nós também temos isso como uma oportunidade de negócio. Então, a gente tem muitos clientes que vocês olham isso. E vocês também fazendo. Fazemos isso como negócio. Né? Não existe ali o M&A do lado, como eu vou dizer, formal, mas praticamente um M&A tácito, é uma parceria de longo prazo. Uma espécie de um corporate venture capital mesmo, né? Você faz para o seu cliente. Nós vamos lá, olha, eu vou colocar aqui os equipamentos da Siemens, os profissionais que vão otimizar o seu processo, a gente vai gerir aqui de maneira digital aqui os teus recursos, a inteligência artificial vai acelerar aqui a obtenção das imagens, e você foca no seu core business, que de repente não é o diagnóstico. É relacionamento com o seu cliente, é alguma especialidade médica que é o seu core business, e o cliente tirou essa ineficiência do processo dele. Então, para mim esse é um modelo, vocês estão fazendo esse modelo, Nós é um modelo que vocês já fazem. Você troca o CAPEX do teu cliente por um OPEX lá, e muito mais do que isso, né? Do que uma rúbrica. A tua expertise, o teu know-how aplicado num cliente que vai ser difícil ser do seu tamanho. Isso. Por mais que seja o core dele também. Claro. Mas às vezes é uma empresa ali regional, né? Uma empresa local. Isso. Né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E tem o foco dele. Foco dele. Foca no teu core. Léo, a gente fala bastante, a gente está falando agora de M&A, CAPEX, sempre fala muito de agregar valor. E em outras situações já comentou com a gente um pouco da conta do agregar valor para o setor de saúde. Você tem uma conta que até teve um pouco que você falou antes, da questão, estamos na eficiência, mas não pode esquecer da ética, tem um limite entre o conflito de interesse, a ética. Você já comentou algumas vezes com a gente sobre essa conta do seu agregar valor, como que é agregar valor? Se você puder comentar um pouquinho para todo mundo também. O valor na saúde tem uma formulinha, né? E a fórmula é o desfecho, ou seja, o resultado para o paciente, dividido pelo custo. Ok, até aí, mais resultado, menos custo. Até benefício aí, custo. Até aí uma conta tradicional, né? Qualquer negócio. Só que ele tem um fatorzinho, tudo isso multiplicado pela pertinência. Então, ou seja, o que você faz tem que ser de geração de... O que você pretende fazer para gerar valor na saúde, além da conta de produtividade simples, tem que ser pertinente.
tem que ter uma recomendação médica, alguma coisa que realmente melhore a saúde. E aí você pode ter chegado num momento, esse fator, você tem uma relação só na relação de ganho de produtividade com custo, pode não ser vantajoso, mas ele vai trazer um ganho, por exemplo, de aumentar a expectativa de vida do paciente, ou melhorar a qualidade de vida, ou seja, com o tratamento antigo ele ficava imobilizado para o resto da vida, e com outro ele pode, mesmo que usando uma bengala, ele pode andar, né? Então, pode ser mais caro, só que você gerou valor para a saúde, porque você deu qualidade de vida para o paciente. Então, é uma conta um pouco diferente. E aí também tem oportunidade, né? Aqui tem digamos, uma curva aí, uma escorregadia. Se você tem um plano de negócio que não considera a pertinência, você pode se dar mal, mas se você entender esse mecanismo também, você pode também desenvolver oportunidades aí, produtos e serviços que vão ter valor no mercado. Eu acho que todas as health techs, né, que estão desenvolvendo produtos, serviços, tecnologia, tá atento a essa questão da pertinência, né? Porque às vezes a gente fica tão focado nesse mundo de finanças, no custo e benefício, e esquece que às vezes a pertinência justifica todo o custo e benefício. Isso aí. Legal. Muito legal. Ô, Léo, assim, como, né, o nosso foco aqui e o público que nos ouve, que nos assiste, tem muito a ver com M&A, a gente queria também aproveitar a tua experiência de M&As, né, e o que for possível de falar, para falar para quem nos ouve aí alguns insights, algumas dicas. Eu acho que primeiro o empreendedor, né, então a gente está falando muito aqui de health tech, então esse empreendedor de health tech, né, mas até para empresas que estão na linha de um M&A, que são potenciais players, inclusive, para Siemens. Acho que fala um pouco, o que você falaria aí da tua bagagem de todos esses anos, pontos chaves e para esse momento, porque isso também é perecível, né? É verdade. Então, para o momento atual, por perspectivas, etc. Acho que é legal, se puder compartilhar. Bom, eu acho que eu já falei tudo, assim, mas eu vou fazer recapitular, né? Eu acho que, por mais que essa questão da temporalidade aqui da nossa conversa, eu acho que esse tema do acesso à saúde no Brasil vai ser período. Demora. Ou no mínimo demora. No mínimo demora. Né? E, você desculpa te interromper, mas além de demorar, Léo, nós temos uma expectativa de 2050 sermos 10 bi de habitantes. Então, se resolver o problema agora, o problema está sendo retroalimentado, porque vai ter mais gente. Então, até 2050... Tem outra coisa ainda para a área de saúde, né? Aqui, voltando para o Brasil, a população está envelhecendo e vai envelhecer mais no Brasil. Que vai então, ou seja, é outra linha que a gente não conversou hoje aqui, mas a questão do envelhecimento da população e do aumento das doenças crônicas também são duas alavancas de novas oportunidades aqui no Brasil para as health techs. Então, esses 3 pontos, né, são fundamentais, né? E sempre vai desvira, vai para cá, vai para lá, vai cair no tema do acesso. Nossa questão aqui. Então, isso tem que ser, eu acho que aí é a chave de qualquer negócio na área de saúde. Existem outras oportunidades, mas, como eu falei, quer ganhar dinheiro com escala, quer escalar teu negócio, você tem que olhar para essas variáveis, né? E, Léo, até para um empreendedor, o foco tem que ser mais focado no produto, no serviço, para atender o acesso à saúde. Mas aí outras diretrizes, já está faturando, já tem bons contratos, ter validado o produto, o que costumeiramente empresas de porte de Siemens, que vocês têm visto, esperam já quando alguém vai procurar vocês para um investimento, para um M&A, que seja, tem um mínimo de expectativa ou é bem aberto, depende da ideia? Eu vou falar muito mais assim, eu se fosse um investidor, acho que é mais fácil responder essa pergunta na ótica do Léo, se eu fosse um investidor e estivesse buscando alguma coisa nesse mercado. Eu olharia aquilo que eu falei e eu buscaria já por companhias que tenham já alguma coisa de faturamento recorrente, né, e potencial para expandir esse faturamento recorrente. Acho que eu, particularmente, gosto muito disso e eu acho que é o caminho, né? Há grandes negócios pontuais ali, mas eu acho que na área de saúde, tal, com todas essas características que a gente falou, para mim é alguma coisa que tem faturamento recorrente. Era meu primeiro
olhar. Primeiro, né, recorrência da receita e dos usuários, né, que é mais do que da receita, né, os usuários usando constantemente. Isso. E é interessante porque o modelo que você deu de exemplo, de você disponibilizar os equipamentos para o teu cliente, você está fazendo isso, né? Você está criando uma receita recorrente Claro. de algo que era um CAPEX ali, vai saber de quando, que até mudaria, abre oportunidade para o concorrente, e você fazendo um modelo, né, de equipamento as a service ou solução as a service, você consegue fazer isso. E claro, e esses modelos, eles partem também do princípio do compartilhamento do risco e da oportunidade. Então, muitos desses modelos vêm com um pagamento, a remuneração em função, seja da performance, seja da qualidade. A gente sempre tem algum driver ali de remuneração variável. Né? Não necessariamente fez mais um exame, paga um a mais, paga um X a mais, mas outras coisas que têm a ver com o valor que a gente está aportando. Quanto mais eficiente, melhor ser remunerado, que faz todo sentido. Isso aí. Que tem a ver com investimento, né? Isso aí. Legal, bacana. Léo, acho que dava pro papo se estender, né? A conversa é boa, assim, porque o assunto é um assunto geral. Eu sei que muitas health techs têm interesse, olhando como Siemens, mas, né, a gente falou aqui desde acesso à saúde, né, até o modelo de remuneração principal, ao menos aqui no Brasil. Queria agradecer a sua disponibilidade, obrigado por compartilhar a tua experiência aqui, riquíssimo, acho que um ganho ímpar, né, para quem vai nos assistir, né, quem vai nos ouvir. É um prazer para a gente recebê-lo. Obrigado por participar de novo, né, do nosso Valor Insights. Espero tê-lo em outras oportunidades, né? Com certeza. Em Obrigado. outros podcasts. Obrigado, Jaziel. Acho que é muito legal compartilhar esse conhecimento. É muito legal dividir o meu propósito. Né? Então, ou seja, eu tenho esse propósito pessoal de realmente impactar com o meu trabalho na saúde desse país. Então, e eu tenho a sorte que meu trabalho é muito fácil fazer com que esse propósito, essa alinhamento do meu propósito com o meu trabalho, tenho essa sorte, e estar aqui com você faz parte desse momento mágico aí, de propósito e carreira. Muito obrigado. Legal. Maravilha, Léo. Muito obrigado, Léo. Obrigado. Léo. Até a próxima. Léo, falta só você contar a história do piloto, que a gente falou no meio lá e não contou até agora. Encerra contando a história de piloto agora. Não, eu acho que mais do que história de piloto, eu vou mandar uma outra... eu gosto de dar assim, de dar insights para as pessoas, né? Eu aprendi com outro colega, um ex-chefe, tá sempre fazendo alguma coisa diferente. Né? O cara, ele sempre falava assim, não, todo ano eu faço alguma coisa diferente. E eu falava, eu pensei comigo mesmo, não precisa ser todo ano, mas sempre estar fazendo alguma coisa diferente. E eu acho que você fazer coisas diferentes ajuda na sua formação como indivíduo, você como profissional, como pessoa, você conecta conhecimentos diferentes e na hora H você tem uma resposta, tem um insight, tem uma ideia. Então acho que essa questão de criatividade para mim não vem do nada, não é genético, é o quanto você se expõe a conhecimentos diferentes e se expõe, deixa ele entrar na sua cabeça e guarda ele num cantinho, e a hora que você é submetido a um problema novo, alguma coisa, começa a virar aqui os miolos e pum, dá uma faísca ali e junta uma coisa que não tem nada a ver com alguma coisa que faz sentido daquele problema. E eu fui estudar, um sonho de infância, fui estudar para ser piloto privado e tal, e uma experiência sensacional, assim, uma realização pessoal. Tô num mundo ali, é um hobby caro, né? Não é fácil, precisa de tempo e tal, mas é muito legal, muito legal. Muito legal, e você se expõe. Tem a ver com conhecimentos antigos. Então a gente falou só de digitalização, mas aprender a ser piloto, você vai lá aprender o conhecimento que os caras criaram lá nas grandes navegações, né? Sei lá quantos séculos atrás, né? Tem tudo a ver com isso. Ou seja, só tá ali com GPS, com alguma coisa, mas o que você aprende é o que o cara desenvolve, aquele conhecimento lá do tempo das navegações. Então é um negócio sensacional nesse sentido. Você guarda aquilo e
em algum momento você vai conectar com outra coisa que vai te dar um insight para uma terceira coisa e assim por diante. Isso é muito legal, né? Muito tudo legal. conectado, Trazer hein? insights. Você ainda falou de inovação e tradição. Tá igual a Siemens, inovação e tradição. Não, isso que tá aderente à cultura da empresa. Legal. Par perfeito, Joia. né? Par perfeito. Beleza. Legal, Léo. Legal, Muito Léo. obrigado. Joia, gente. Obrigado Valeu. por compartilhar, Léo. Valeu. Valeu. Joia. Até mais. Bem, pessoal, então encerramos mais um episódio do nosso Valor Insights. Espero que vocês tenham curtido. Aqui do lado teremos, né, o nosso canal. Entrem, acessem, né, vejam nossos outros episódios. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, né, com seus amigos também. Obrigada e até a próxima.